De honra, quem está lá para ministrar? Oh, meu Deus. Pastor César, muito obrigado. Pelo aquilo que o Senhor ministrou no curso de honra. Eu tenho certeza que eu mudei. Alguma coisa mudou depois das suas ministrações. Do presbítero Ricardo, cadê ele? Não está aqui. O presbítero Ricardo também ministrou a minha vida junto com o Senhor. Foi uma grande bênção. Mudou muita coisa na minha vida, pastor. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Que Deus abençoe. Irmãos, cadê? Eu estou novo aqui, viu? Viver na presença de Deus nos faz honrar e ser honrado. Estamos trabalhando a expansão através da honra. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth. Ruth capítulo 1, de 1 até o 4. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Um tempo depois, morreu também Malom e Quilion. Amém? Irmãos, eu não vou contar a história de Ruth. Todos nós conhecemos. Eu, quando cheguei, inclusive, aqui na igreja, senti falta da Ruth, da Rutinha. Falei, ninguém prega Ruth nessa igreja. E de uns dias para cá, só Ruth. Está chovendo Ruth aí, né? Rutinha voltou. Eu só vou falar de honra nessa história, bem rápido. Porque Ruth, ela decidiu honrar a aliança com sua sogra e também com Deus. Ruth não era moabita, mas ela decidiu, ela convivia com aquela família. Uma família de crentes, eu acredito, família de crentes que saíram lá daquela terra para cá e vieram para Moabe. Moabe, um lugar onde se cultuavam deuses, e eles ainda sacrificavam crianças naquela terra. E essa família foi parar naquele lugar. Ali conheceram Ruth começou a conviver com aquela família. Irmãos, Ruth decidiu honrar a sogra. Eu pergunto para vocês aqui, alguém aqui já honrou a sogra, a sua sogra? Já honrou, pastor Márcio, a sua sogra? Já? É, né? Eu já honrei a minha sogra. Eu já honrei, pastor, minha sogra. Eu já vou contar só um pedacinho de um episódio, né, de um tempo de honra da minha sogra. Ela foi honrada e eu tenho sido honrado por Deus até hoje pelaquela atitude. A minha sogra morava numa casa, que todos chegavam lá e diziam assim, vai cair. Na próxima chuva vai cair em cima dela. As pessoas só falavam isso. Ninguém fazia nada para ajudar. Só dizia, vai cair. Era uma casa velha. Eu morava muito distante. Eu não sabia dessas conversas. Mas quando chegou a nós, a minha Márcia, a conversa de que na próxima chuva vai cair em cima dela aquela casa. Eu falei, não vai cair não. Vamos para lá. Porque não vai cair. Irmãos, a casa não podia, o povo falava assim, não pode dar uma chinelada numa barata na parede que ela cai. Era desse jeito. Alugamos uma casa ao lado. Colocamos a nossa sogra lá do lado. Agora ela pode cair. A gente colocou aquela casa no chão e construímos uma novinha para ela. Amém? Aquilo foi honra para a vida dela. Ela orou durante muito tempo. Ela orava. Pedia a Deus para que o Senhor levantasse alguém. Senhor, levanta alguém. Ela não pediu nada. Ela pediu ao Senhor. Senhor, levanta alguém. O Senhor tocou no meu coração. Eu falei, Márcia, vamos lá. Vamos resolver isso. Tiramos ela de lá antes que aquela casa caísse. Como as pessoas falavam, vai cair. Todo mundo falava que vai cair. Mas ninguém segurava. Só dizia, vai cair. Ruth, ela honrou a sua sogra. Fez aliança com a sua sogra. Irmãos, uma das verdadeiras características da aliança é você não abandonar um ou outro. Não abandonar. Não importa se a pessoa tem, se não tem. Se a pessoa tem alguma coisa para te dar. Noemi não tinha nada para dar para Ruth.
Mas ela resolveu: eu não saio da tua cola. Onde você for eu vou, o que você comer eu vou comer. Noemi estava triste, amargurada por causa dos acontecimentos, talvez depressiva, brigada com Deus. E eu coloquei aqui: Ruth enxergava em Noemi a presença de Deus. Ela enxergava a presença de Deus. Aí você pergunta: presença de Deus numa mulher que está triste, amargurada, brigada com Deus? Será que tem presença de Deus? Irmãos, a gente pode até brigar com Deus por algum motivo, mas Ele não briga com nós, não. Ele está sempre pronto para nos perdoar e para nos honrar. Amém? Eu que queria falar de Ruth. E tem muitas histórias na palavra de honra, de pessoas que honraram, de pessoas que foram honradas por Deus. E no livro de Josué, não precisa abrir, lá em Josué, uma mulher chamada Raabe, era prostituta. Ela teve uma atitude, escondeu os espias, aqueles homens que foram enviados por Josué. Josué enviou aqueles homens àquela cidade como espias. Deus olhou para o coração daquela mulher. Deus não olhou para o que ela fazia. Ela era prostituta, Deus não olhou para o que ela fazia. O Senhor olhou para o coração. Deus olhou e resolveu honrar aquela mulher. Deus olhou para o coração daquela mulher, não para o que ela fazia, mas para honrar. Raabe agiu com liberalidade, honrou a Deus, acolhendo aqueles homens. Deus estava com ela, Deus estava dando a ela uma oportunidade de mudança de vida, honrando, livrando ela e a sua família de uma morte espiritual. Amém? Ruth, voltando a Ruth. Ruth era uma mulher a quem Deus desejou honrar. Honrou colocando em sua vida um homem rico, poderoso, chamado Boaz. E tem muitas histórias de honra, irmãos. Muitas histórias de honra. Mas tem uma historinha que eu queria contar para vocês, de outra mulher, uma mulher que Deus também desejou honrar. O nome dela, Maria Conceição da Paz. Vocês vão conhecer essa mulher. Ela era minha mãe. Final dos anos 70, começo dos anos 80, em uma cidade lá no interior da Bahia. Naquele tempo, pobreza, era um tempo diferente de hoje. Naquele tempo não tinha Bolsa Família, esses benefícios que a gente tem hoje, Bolsa Escola. Naquele tempo era trabalhar para sobreviver. Chamamos de extrema pobreza. É o que a gente vivia naquela época. Uma mulher a quem Deus também desejou honrar. Generosa, cuidadosa. 8 filhos, ela tinha 8 filhos. Tristeza, depressão, desespero, por ter acabado de perder o seu último companheiro, que lhe deu 4 filhos, seus 4 últimos filhos, meus irmãos. Ela teve 1, 2, 3, 4, 5, e com o seu último companheiro, quando parecia que ia dar certo, ele morreu. E ela ficou com 8 filhos. Era para ser 9. O primeiro pai levou para criar. Morava numa casa de aluguel. Não tinha emprego. O salário que tinha era aquele que o meu padrasto trazia para dentro de casa. Ela não tinha emprego. Aí foi o desespero total. Desespero de uma mulher com 8 filhos, morando numa casa. Eu tinha 11 anos, irmão. Uma casa alugada, sem salário. Dentro de casa, ídolos. A gente não sentia a presença de Deus. Ela tinha ídolos. 1, 2, 3. Talvez tivesse Jesus, aquele Jesus, uma foto de Jesus, que eles chamavam de Jesus. Santo, santo, e esse aqui é Jesus. Jesus era mais um. Não tinha Jesus no coração, era Jesus uma imagem de Jesus. A minha mãe, ela mascava charuto, uma prática que poucos conhecem, é lá do passado. Mascava charuto, tomava uma pingazinha. Ela falava: meu filho, vá,
atravessa a rua, vai lá no boteco comprar 2 dedinhos para mim. Eu saía e trazia 2 dedinhos de pinga para ela. Ela bebia, aquilo ali já. Gostava de contar histórias. Sentava com os filhos, uma roda de crianças para contar história à noite. Não tinha televisão. À noite, o que é que vamos comer? Um pãozinho, só isso para dormir. E as histórias que ela contava. Não tinha história de Jesus. Não tinha história de Jesus. A história do caçador que foi engolido pelo monstro. A história de Branca de Neve. A história de Chapeuzinho Vermelho. Todo dia, essas histórias a gente ouvia. A gente ouvia essas histórias. E Deus olhando para tudo aquilo. E desejando honrar a mulher. Porque com todo o sofrimento, ela amava seus filhos. Ela amava as crianças. E tinha tempo ainda, sobrava tempo para ela cuidar de alguém que ela via na rua. Ela saía para a rua, quando via um morador de rua, alguém em situação de rua, ela encostava para saber o que a pessoa estava precisando. Uma mulher amorosa, carinhosa com as pessoas, cuidadosa com as pessoas. Ao nosso lado, 3 senhorinhas crentes, irmão. Sabe crente? Aquela crente. Oh glória, sapatinho de fogo. Aquelas senhorinhas, todos os dias, lia as lições daquelas revistas da escola dominical, 8 horas da manhã, a gente ouvia de casa. Elas liam, elas oravam, cantavam hinos, a gente ouvia de longe. A gente nunca teve interesse de ir lá participar. Elas oravam por nós, a gente nem sabia. Todo dia orando pela nossa família. E aquelas senhorinhas, ela ajudava. A minha mãe trazia sempre uma porção. Maria, essa porção é para ajudar na alimentação das crianças. A minha mãe recebia aquilo com alegria. Mas aquelas senhoras convidavam a minha mãe para ir para a igreja. Vamos para a igreja, Maria. Vamos para a igreja. Ela, igreja de crente não. Igreja de crente não. Ela não aceitava a igreja de crente. Um dia, ela resolveu aceitar. Ela resolveu aceitar o convite daquelas senhoras para fazer a vontade delas. Porque ela ajudava, trazia um pouco de comida de vez em quando para ajudar, então eu vou fazer a vontade delas. Vamos lá, vamos. Eu vou na igreja delas. Só que ela não sabia que ela não estava fazendo a vontade daquelas senhoras. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi naquela igreja porque ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. E ela foi para a igreja. Domingo à noite, lá vai a Dona Maria da Paz para a igreja. Irmãos, e nesse dia que ela foi para a igreja, ela foi com as senhorinhas, nós ficamos em casa. E nesse dia, aquela rodinha de crianças para contar a história era nós. É só nós hoje, não tem mamãe aqui. E aí quem contava as histórias? Quem é que sabe a história de Chapeuzinho Vermelho? Eu. Aí quem é que sabe a história do homem que foi comido pelo monstro? Aí eu. Aí nós contávamos as histórias um para o outro, porque a nossa mãe foi para a igreja. E a gente ficou ali brincando, não tinha televisão, irmão. E quando ela voltou, a minha mãe volta, ela volta da igreja, com aquela felicidade. E quando ela entrou em casa, eu falei, nossa. Ela falou assim, meninos, eu aceitei Jesus, eu agora sou crente. Irmãos, eu estava sentado naquela roda de criança, sentadinho ali, contando aquelas historinhas. E quando minha mãe falou assim, eu aceitei Jesus, eu agora sou crente. Eu pulei assim, falei, mãe, eu também quero. Eu nunca vi uma criança desejar tanto aceitar Jesus. Eu tinha 11 anos, eu pulei e falei, eu também quero. E falei umas 3 vezes, ela falou, calma, quinta-feira tem culto. Irmãos, a primeira coisa que minha mãe fez foi pegar todas aquelas imagens e falar, isso aqui não faz parte da minha vida. Ela gostava, ela não deixava ninguém nem tirar poeira. O tanto que ela gostava daquelas imagens, mas ela tirou assim com a força. Eu falei, essa converteu. E jogou no lixo. E fez, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Aquela mulher amava as pessoas, ela cuidava das pessoas, irmãos. Naquele tempo, eu lembro que ela, preparando uma comida em casa, uma calabresinha para 8 crianças, cortando as fatiazinhas assim, uma rodelinha para cada um. Fazia aquela farofada,
Mas se chegasse, eu lembro que chegou um morador de rua na porta. Aí pedia um pouquinho de comida. Olha onde for pedir comida, onde não tem. Mãe, o homem está pedindo um pouco de comida. Ela falava assim, traz a vasilhinha dele. E ela colocava lá os nossos pratinhos e aquela vasilhinha do morador de rua. Ela dividia tudo por igualzinho. Um pouquinho para cada um. Que coração, irmão. Deus desejou honrar aquela mulher, dando a ela uma nova vida. Amém? E ela começou aquela nova vida. Ela foi para a igreja. Irmãos, ela comprou um lote, porque ela queria construir a casa própria. Eu não sei como, eu era criança, não sei como. Mas as pessoas falam que eu sou desenrolado. Lá na empresa as pessoas falam assim, Cláudio, você é desenrolado. Colocou na mão dele, ele... Aí eu falei, já sei de onde foi que veio esse desenrolado, porque minha mãe era desenrolada. Ela já estava comprando lote. Ela foi na igreja e falou, pastor, eu não sei ler, não sei escrever. Não sei escrever. Um dia ela contou uma história para a gente, falou assim, olha, eu perdi minha mãe com 7 anos de idade. Uma das historinhas que ela contava para a gente. Eu perdi minha mãe com 7 anos de idade. Fiquei na casa de um, de outro. Passei minha vida trabalhando para pagar comida. Ela trabalhava na casa dos parentes, das pessoas conhecidas. Ninguém se interessou em colocar aquela criança na escola. Só trabalho, até que ela cresceu e foi um filho, 2, 3, 4, 5, até chegar aos 9 filhos. Mas a minha mãe, ela desejou. Ela foi para a igreja, ela ia para a igreja. Um dia ela voltou triste, Bíblia na mão. E ela chegou com a Bíblia, meio triste, colocou a Bíblia lá em cima. Eu falei, minha mãe está triste hoje, não sei que será que a palavra não foi boa. Eu queria saber por que ela estava triste. Ela chegava na igreja, ela não sabia para que lado ia a Bíblia. O pastor falava, abra a Bíblia no livro de Salmos, ela fazia assim. Ia procurando assim. Ela não procurava, ela não ia achar. E ela voltou triste para casa. Ela chegou em casa e ela falou assim, eu vou para a escola. E naquele tempo a gente falava assim, tinha gente pequena e gente grande. A gente chamava gente grande. A gente não chamava adulto, chamava grande. Eu falei, mãe, mas a senhora é grande, a senhora vai para a escola? Que para a gente, quem ia para a escola era criança pequena. Ela falou, eu vou para a escola, porque eu quero aprender só para ler a palavra de Deus. Eu falei, que maravilha, gente. Ela quer aprender a ler só para ler a palavra de Deus. E ela era desenrolada. Ela foi para a rua. Naquele tempo tinha um curso chamado Mobral para pessoas adultas não alfabetizadas. E ali, a minha mãe foi para a escola, se matriculou, pegou o caderninho dela, ia para a escola. E voltava, ia de bicicleta, meu irmão, até bicicleta ela já tinha. E quando ela subia naquela bicicleta, que dava aquela balançada, eu dizia, vai cair. Não caía não, ela ia embora. Ia estudava. E quando ela voltava, eu já ficava esperando. E vinha ela. Eu dizia, vai cair. Nunca caiu. Ela aprendeu a ler, porque ela queria estudar a palavra de Deus. Amém? A partir daí, irmãos, aquelas historinhas que ela passou a contar para nós. Aquelas historinhas, não era mais a historinha do caçador que foi engolido pelo monstro. Chapeuzinho vermelho e Branca de Neve já foi. A minha mãe sentava, colocava o óculos e começou a ler para nós e falar das histórias de Jesus. Ela já estava lendo e contando para a gente as histórias de Jesus Cristo. Deus desejou honrar aquela mulher, dando nova vida. Deus honrou a Raabe. Deus deu a Ruth, um homem chamado Boaz, honrando a sua vida. O Senhor, nessa história de Ruth, Ele é o nosso resgatador. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Meu tempo está acabando. Pastor Luiz. É tempo de honra. Glória a Deus. Pastor Luiz, eu estava falando com o pastor Glaucio.
toda semana o senhor pergunta, você já honrou alguém a semana? Levanta 3, 4 pessoas, levanta a mão. Essa semana eu levantei a mão. Toda semana eu faço alguma coisa por alguém, é porque a gente faz tanta coisa e nem lembra, mas se o senhor perguntar, toda semana eu vou levantar a mão, porque eu estou sempre fazendo algo por alguém. Eu falei com o pastor Glaucio, pastor Glaucio, o senhor é, todo culto vem todo, eu vesti assim porque hoje me convidaram, né, pastor Glaucio? Mas o senhor pode estar vindo varrer a igreja, tá todo bonito, né? Eu e o pastor Glaucio parecem irmãos gêmeos. Eu falei, eu agradeço ao pastor Glaucio também, porque ele com o pastor Deva, com o pastor Jorley, aí cuidando dos diáconos, eu estou assim coladinho deles. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Glaucio, porque cada palavra que ele ministra, eu vejo um crescimento nesse homem, irmão do céu. Falei igual o pastor Luiz, fala, que é isso? Aleluia, glória a Deus. Aí eu falei para ele, vou honrar a tua vida essa semana, pastor Glaucio. O senhor gosta de andar de terno, vou te dar um novinho. O senhor pode ter 200, vai ser agora 201. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai pedir, tá bom?